Boa tarde a todos, né? Meu nome é Érica Dantas, estou como coordenadora do CIEVES e nós vamos dar início, né, a mais uma. Nós tivemos na semana passada sobre hepatites e essa semana a gente vai ter esse webinar sobre monkeypox, trazendo uma questão mais clínica, né, dos critérios clínicos, definições, o cenário epidemiológico, algumas orientações também da rede assistencial. E esse link às regionais, né, a gente divulgou para as regionais, municípios também podem participar, que a gente já forneceu com até senha o ID para poder facilitar o acesso de vocês. A gente tinha até encaminhado previamente uma programação, mas diante da magnitude do evento e da situação, a gente viu que vai ser um pouquinho. A gente está programando de ver se consegue 1h30, né, com as dúvidas, para ter um tempo para tirar as dúvidas, e a gente vai passar por essa fase. Então, esse primeiro momento, depois a gente vai falar um pouquinho da vigilância da notificação e a parte laboratorial no final. Então, a gente está esperando que até umas 3h20, por aí, a gente consiga finalizar e vocês terem esse momento proveitoso aqui com a gente. Quero convidar, então, a doutora Cristiane, nossa infectologista, que apoia aqui o CIEVES e que vai trazer essa primeira parte, compartilhar com vocês sobre o cenário das definições clínicas e depois a gente vai para a parte da vigilância. Vou só compartilhar a tela já com vocês e depois a gente vai estar encaminhando também a ficha, o link de frequência. É importante que vocês preencham essa lista de frequência para que a gente tenha os e-mails de todos que participaram para a gente disponibilizar depois o material, né, e o link também da gravação que a gente está tentando publicar esses links para vocês poderem acompanhar depois também. E no final a gente vai ter um momento de tira dúvida. Doutora Cristiane, já vou compartilhar com vocês. Acho que deu tudo certo, já conseguem ver. Eu vou pedir para que o momento de tirar as dúvidas fique para o momento final, para a gente conseguir caminhar bem. E aí, podem, à medida que vocês forem tendo dúvida, por favor, já coloquem as dúvidas no chat, porque a gente tem um pessoal que está apoiando a gente e vai depois estar recolhendo, pegando essas dúvidas para a gente poder estar tirando, tá? Então, teve a dúvida naquele momento específico, já coloca no chat, no final a gente vai ter um momento de bate-papo com vocês, tá bom? Obrigada. Doutora Cristiane. Vou chegar mais perto aqui, que eu estou sem óculos. Então, boa tarde. Então, nós vamos falar hoje sobre monkeypox. Vamos fazer um apanhado geral. Parece que semana que vem vai ter uma aula mais assertiva, né, Érica? Então, mas como tem muitas dúvidas e estão começando a surgir os casos suspeitos, a gente resolveu fazer essa prévia para situar melhor o pessoal, para ir dirimindo as dúvidas e para as pessoas já começarem a sedimentar as ideias na cabeça, né, sobre a situação. Então, conforme, quanto mais a gente vê uma coisa, melhor é o entendimento. Então, vamos lá. Fazendo uma contextualização, então, a monkeypox humana, ela é uma zoonose, quer dizer, é uma doença que é transmitida de animais para humanos, a princípio. O vírus monkeypox, ele foi identificado em 1958, lá na África. Tem uma clínica bastante semelhante à varíola, é uma doença que tem uma clínica bastante semelhante à varíola, é uma doença que é endêmica na floresta tropical da África Central e também da África Ocidental. E em 1970 foi a primeira vez que se identificou a monkeypox como uma doença humana, que foi observada a doença em seres humanos. Essa foto aí é uma floresta tropical da África. Em 2003, então, foi identificado pela primeira vez um surto fora da África. Foi identificado nos Estados Unidos, e eles perceberam que a fonte eram mamíferos infectados que foram transportados para lá, especificamente cães da pradaria, que é um tipo de roedor, que eu vou mostrar até uma fotinha para vocês daqui a pouco. E tiveram esses casos em 2003, poucos casos, em um óbito, tudo tranquilo.
Entre 2018 e 2021, foram observados 12, foram notificados 12 casos de doença por monkeypox fora da África, mas os casos foram todos associados a viagens para regiões endêmicas. Então, também não foi nada de preocupante, poucos casos sem morbidade, mortalidade importantes. Porém, agora, em 2022, pela primeira vez, nós estamos vendo muitos surtos em todo o mundo, em países que não são endêmicos, e também sem ligações epidemiológicas com viagens para zonas endêmicas ou com mamíferos importados. Por isso, essa preocupação atual, né? Então, aqui nesse mapinha que vocês veem, aqui a história de viagem dos casos. Então, muitas viagens, mas nem todos relacionados com zonas endêmicas. Então, até o dia 17 de junho, foi quando nós consultamos pela última vez aqui para montar esse slide, nós tínhamos no mundo 2.077 casos confirmados e 100 casos suspeitos de monkeypox. Então, aqui a gente tem os casos, aqui em azul, né, cumulativos, e o número de países afetados, um número muito grande de países afetados. Então, agora situando, quem que é esse vírus, né? Quem que é o vírus do monkeypox? É um vírus de DNA, de simetria, capsídeo de simetria complexa, é um vírus envelopado, com DNA de fita dupla, linear, ligado ao X, e a carinha dele é essa aqui, certo? Olha aí. Então, ele tem 190 ou 160, não sei, pares de bases, pertence ao gênero Orthopox vírus, é o mesmo gênero do vírus vacina, do vírus da varíola bovina e do vírus da varíola humana também, certo? E a família Poxviridae. Eles identificaram 2 clados desse vírus, dois tipos de vírus, não são tipos de vírus, né? Materiais genéticos diferentes desses vírus que eles observaram que tem circulação. Então, tem o clado da África Central, que fica, que foi identificado mais presentemente lá na bacia do Congo, no meio da África mesmo, em torno do rio Congo, né? E esse clado, ele produz doenças mais graves, uma mortalidade maior transmissão de humano para humano, e também foi visto um clado da África Ocidental, que aparentemente as lesões são mais leves, com menor morbidade, menor letalidade. Então, nessa região, ele esse mapinha marronzinho aí embaixo, certo? É um vírus que tem estabilidade de longa duração no meio ambiente, então ele é resistente à secagem, ele é resistente a variações de pH, de temperatura, né? Materiais de pacientes infectados, como crostas dérmicas ou fômites, podem permanecer infecciosos por meses a anos. Porém, eles são sensíveis aos desinfetantes comuns, desinfetantes não orgânicos, né? E aí é a questão, isso é um problema para a gente, não é, né? Então, o CDC dos Estados Unidos, até o momento, não tem considerado como um agente biológico de preocupação para a biossegurança. Esse statement aqui, essa frase, eles colocaram na semana passada ainda, né, que o monkeypox é raro, não se dissemina facilmente entre as pessoas, sem um contato próximo, sem um contato íntimo, e a ameaça da monkeypox para os Estados Unidos, para a população geral dos Estados Unidos, permanece baixa, né? Na Europa, esse comitê aqui de bioterrorismo considera como um agente com alta ameaça para liberação deliberada. Eu achei até meio confusa essa frase de se entender exatamente o que é isso. E a OMS, o que a OMS está falando disso? A OMS marcou agora para o dia 23 de junho, quer dizer, essa semana, um comitê de emergência para avaliar se ele vai ser definido como, se essa situação vai ser definida como uma emergência em saúde pública de importância internacional ou não, e também para definir a nomenclatura do vírus. Então, esse aqui é o cãozinho de pradaria que eu falei para vocês, que foi responsável pelo surto lá nos Estados Unidos em 2003. Muitas pessoas, às vezes, eles
não é usa, né? Usa o animal, mas assim, eles adotam como pet, né? Como animal de estimação, né? Então, são hospedeiros naturais, roedores, né? Aqui eu coloquei os roedores mais comuns, esquilos, esses cães da pradaria, erganazes, e também primatas não humanos, e outras espécies. Porém, ainda falta estudo para identificar qual que é o reservatório exato e como que a circulação do vírus é mantida na natureza. Então, a transmissão pode acontecer de animal para humano, que é a transmissão zoonótica, né, através de contato direto com sangue, com fluidos corporais, ou lesões cutâneas, ou mucosas de animais infectados. E também através da ingestão de carne e outros produtos de origem animal mal cozidas, né, de animais infectados, e isso também é um possível fator de risco. E de humano para humano? Então, através de contato próximo, contato íntimo, contato próximo, com secreções respiratórias, lesões na pele de uma pessoa infectada ou objetos recentemente contaminados. Então, pode acontecer através de gotículas também, né, com um contato pessoal prolongado, e aí nessa transmissão por gotículas, nós nos preocupamos com os profissionais de saúde, com membros da família, e com outros contatos próximos de casos ativos, né? Pode acontecer a transmissão por gotículas, essas pessoas são com quem nós vamos nos preocupar. E também pode acontecer a transmissão vertical, da placenta da mãe para o feto, então, intraútero ou no momento do parto e após o nascimento. O que se observou agora em 2022? Muitos, a maioria absoluta dos casos, em homens que fazem sexo com homens. E aí, então, se levantou quais exatamente são os modos de transmissão desse vírus. Então, é uma coisa que ainda está em estudo e que estão investigando, porque foi aparentemente um pouco diferente do que se via antes. São considerados fatores de risco, população de risco, né? Crianças, gestantes, imunossuprimidos, e aqui a gente cita especialmente HIV. Teve um surto na Nigéria em 2017, na verdade tem um surto na Nigéria que começou em 2017 e ainda está em atividade, de monkeypox, e nesse surto foi observado que os indivíduos HIV positivos, eles tinham maior morbidade, maior mortalidade pela doença. Então, com relação às características clínicas, né? O período de incubação, primeiro, o período de incubação, ele varia de 5 a 21 dias, sendo que mais frequentemente vai girar aqui entre 6 e 13 dias. São sinais, sintomas prodrômicos, quer dizer, iniciais. A febre, a dor de cabeça intensa, a linfadenopatia, dor nas costas, mialgia, astenia, tá? A linfadenopatia, então, geralmente ela surge junto com a febre, e ela é importante porque ela vai auxiliar no diagnóstico diferencial com outras doenças. Então, por exemplo, ela é diferente da varíola, né? Porque ela aparece com a manifestação da febre antes do rash. Geralmente é submandibular e cervical, mas pode também ser axilar, pode ser inguinal, pode acontecer em ambos os lados do corpo, pode acontecer em apenas um lado do corpo. Então, não necessariamente em uma topografia específica, ainda mais que as lesões variam, né? Elas acometem o corpo todo, em uma grande parte das vezes. Então, o rash vai aparecer de 1 a 3 dias, geralmente 3 dias depois daqueles sintomas prodrômicos, certo? Como que é? É uma erupção maculopapular centrífuga. Agora, mas eu vou falar mais sobre isso. Então, o local começa no local da infecção primária e espalha-se rapidamente para outras partes do corpo. Fica mais concentrado na face, 95% das lesões. Palmas dos casos tem maior concentração na face. As palmas e plantas também tem uma grande concentração. Pode acontecer lesão na mucosa oral, 70% dos casos tem lesão na mucosa oral, 20% dos casos tem lesão de conjuntiva e 30% tem lesão de genitália.
O número de lesões pode variar de alguns poucos, até milhares de lesões. É uma doença autolimitada, que dura geralmente 12 dias, pode durar de 2 a 4 semanas, e acontece uma recuperação completa. Essa figura aqui, dessa criança, ela é do CDC de 1997, então não é dos casos de agora, mas mostra bem as lesões como são. Então, aqui para a gente pensar nessas lesões, para não deixar passar um caso suspeito, né? Que a Érica depois vai falar sobre a definição de caso para vocês. Mas então, ela começa como mácula, né? São lesões com base plana, né? Evolui para pápula, que são lesões firmes, levemente elevadas, a pápulazinha, e daí então para vesículas e pústulas. Vesículas são lesões cheias de líquido claro e as pústulas, lesões cheias de líquido amarelado. E a seguir, elas se transformam, secam, né? Transformam em crostas que vão secar e vão cair. Certo? Ah, sim. E uma grande parte das vezes, essas vesículas ou pústulas, elas são umbilicadas. Meu negocinho tá aqui na minha frente, não deixa eu mostrar, mas essa lesãozinha, a gente vê aqui no dedo mínimo da pessoa, ela tá umbilicada, que é essa depressão central. Então, aqui a gente tem várias outras figuras, a gente vê nessa primeira figura, lesão mais ainda nas fases iniciais, de mácula, de pápula, né, e as evoluções subsequentes, nessa no canto superior direito, já a fase descamativa, aí, né, o acometimento da palma da mão, então, várias lesões para a gente observar, né, vários formatos, a pápulazinha aqui, e lembrar que tudo isso, todas essas conformações, elas podem ser lesões de monkeypox. São lesões, então, para a gente observar bem, né, com relação a critério para diagnóstico diferencial. São lesões bem circunscritas, quer dizer, redondinhas, são profundas e frequentemente umbilicadas, ou seja, tem aquele umbiguinho no meio, aquela depressãozinha central. São relativamente do mesmo tamanho, e isso aqui é muito importante. Elas ficam, geralmente, é claro que na medicina nem sempre nem nunca, né? Mas, geralmente, elas têm o mesmo estágio de desenvolvimento, o mesmo estágio evolutivo em um único local do corpo. Então, por exemplo, se na fase tem pústula, as lesões ali vão ser todas ou quase todas pústula. Nas pernas é vesícula, então vai ser quase tudo vesícula. Por que isso é importante? Porque o diagnóstico diferencial, talvez o diagnóstico diferencial mais importante seja a varicela. E o que a gente observa na varicela? Lesões em diversos estágios evolutivos, muito próximas umas das outras, na mesma região do corpo. Então, isso aqui é importante para a gente usar como diagnóstico diferencial, para a gente direcionar o pensamento da gente para uma doença ou para outra doença. A febre ocorre antes da erupção. Então, assim, são os pontos chaves da monkeypox. A febre ocorre antes da erupção. A linfadenopatia é muito comum, não é em 100% dos casos, mas ela é muito comum. A erupção cutânea disseminada é centrífuga, quer dizer, ela foge do centro, foge do meio. Então, vai ter mais lesões nas extremidades, na face, nas extremidades, quer dizer, nos braços, nas pernas, nas mãos, nos pés, né? E na face. E menos lesões no tronco. Aqui já falei. E são frequentemente, as lesões são frequentemente descritas como dolorosas até a fase de cicatrização, quando vão começar a coçar e se transformar em crostas. Deixa eu aqui. Com relação a complicações, não são frequentes, mas acontecem. Então, a taxa de mortalidade varia de 0 a 11%, acontece principalmente em crianças pequenas. Então, eles observaram naquele clado da África Ocidental, que aparentemente é o clado que está ligado a esse surto de agora, uma taxa de mortalidade próxima a 0%. E essa taxa de 11%, mas relacionada com o clado da África Central.
Indivíduos imunocomprometidos geralmente vão ter doença mais grave. Naquele surto que eu falei para vocês da Nigéria, né? Então, os indivíduos com HIV, eles têm mais morbidade, mais lesões na pele e úlceras genitais em comparação com HIV negativos. E nesse caso da Nigéria, tiveram 9 óbitos, dos quais 5 foram em pacientes HIV positivos. Então, assim, eu imagino que não seja metade da população da Nigéria, que até poderia ter chegado, mas que tem HIV. Então, é uma incidência, uma letalidade, a gente imagina que maior do que na população que não tem HIV. Pode acontecer encefalite, então a gente vê aqui uma alteração no exame de imagem, mostrando algumas áreas cerebrais comprometidas. Pode acontecer infecção secundária de pele, infecção por bactéria mesmo. A desidratação por causa da dificuldade da ingesta hídrica, se tiver lesão na boca, né? São lesões dolorosas. Conjuntivite, que pode ter lesão na conjuntiva, como eu falei, ceratite, inclusive pode ficar como sequela, pneumonia pode acontecer, e algumas alterações psicológicas também, alteração do humor com depressão, alteração no ciclo sono-vigília, certo? E as principais sequelas são cicatrizes desfigurantes, que podem ficar depois das lesões, e lesões permanentes da córnea, que é a ceratite lá que nós falamos. Complicações como desconforto respiratório, infecções bacterianas secundárias, encefalite e sequelas foram menos comuns em pacientes que já tinham sido vacinados contra a varíola. Então, aquela população geralmente mais de 50 anos. Então, nessa população que já foi vacinada contra a varíola, eles tiveram menos complicações. A taxa de ataque secundário também de monkeypox entre membros da família foi significativamente menor entre aqueles que já tinham recebido a vacinação. Então, se teve, por exemplo, uma pessoa numa família e os membros da família lhe pegaram, entre aquelas pessoas mais velhas que já tinham recebido a vacinação, eles contraíram menos e também tiveram menos complicações. Então, assim, apesar de toda a história de vacinação contra a varíola décadas antes da infecção, não teve efeito sobre a duração ou a gravidade da doença. Em relação ao diagnóstico diferencial. Então, aqui todas essas doenças entram como diagnóstico diferencial da monkeypox. A varicela, herpes zoster, sarampo, zika, dengue, chikungunya, mas aqui no nosso meio a gente tem essas arboviroses que fazem exantema também, né? E vocês viram que tem aquela fase inicial lá que tem máculas, então pode ser um diagnóstico diferencial, sim, importante para a gente aqui. Chikungunya, herpes simples, infecções bacterianas, tipo impetigo, linfogranuloma venéreo, cancroide, sífilis primária, infecção gonocócica disseminada, granuloma inguinal, molusco contagioso, também é vírus, reação alérgica, né, farmacodermias, fazem muitas bolhas. Então, assim, mas eu até coloquei aqui os que a gente vai pensar primeiro, assim, como diagnóstico diferencial, que eu acho que não podemos esquecer, nem quando tem essas doenças, esquecer da monkeypox, nem quando a gente levantar a hipótese de monkeypox, esquecer dessas doenças. São a varicela, herpes simples, sífilis primária ou secundária. Seriam os mais importantes, mais parecidos, talvez. Com relação ao diagnóstico. Então, como que é feito o diagnóstico? Através de PCR, né, com amostras de lesões cutâneas suspeitas, né, escaras, suaves e aspirado de lesão, eles vão ser preferíveis a amostras de sangue, né, porque a viremia, ela tem uma duração limitada, então, nesses materiais aqui, nessas amostras, a gente vai ter mais chance de conseguir identificar o agente. A sorologia tem um valor limitado devido à reatividade cruzada imunológica, entre outros ortopox vírus, que a pessoa possa ter tido ou ter recebido vacina, né?
E a imunistoquímica também pode ser usada quando se fizer a biópsia, né? Para excluir ou identificar outros agentes suspeitos. Com relação ao tratamento, então, como eu já falei, ela é uma doença autolimitada. O tratamento é sintomático e de suporte. Então, nós vamos procurar aliviar a febre, o prurido, a hidratação, melhorar a hidratação, né? Focar nisso, incluindo prevenção e tratamento das infecções bacterianas secundárias. Então, orientar a higienização, para evitar essas infecções bacterianas secundárias. Existem alguns antivirais, e aqui a gente está citando o tecovirimat, brincidofovir, cidofovir, que são opções potenciais para casos graves. Aqui no Brasil, nós não temos licenciamento de nenhum desses antivirais. Né? O cidofovir já teve, mas parece que em 2010 acabou a licença e não renovaram. O brincidofovir é uma prodroga do cidofovir. O tecovirimat ele tem sido usado na Europa, mas ainda assim tem dados limitados sobre a eficácia e a segurança dessa droga nessas circunstâncias. Não existe uma vacina especificamente licenciada contra monkeypox vírus, né? A gente tem outras vacinações, especificamente a contra varíola, e alguns estudos sugerem que tem uma proteção cruzada em até 85%. O efeito protetor da vacina contra a varíola diminui com o tempo, geralmente diminui muito, os anticorpos diminuem muito depois de 20 anos de vacinação. Porém, espera-se que haja uma proteção ao longo da vida, devido à imunidade celular, às células B e T de memória, né? Nesses adultos com mais de 50 anos, que foi a população que recebeu essa vacina há algum tempo atrás. Com relação à vacina ainda, tem alguns lugares que estão fazendo PrEP, né, quer dizer, profilaxia pré-exposição. Então, lá nos Estados Unidos, eles estão fazendo para pessoas que trabalham em laboratório, tanto laboratório clínico, que fazem testes para ortopox vírus, quanto laboratórios de pesquisa, e também em equipes de saúde que trabalham na assistência a indivíduos que foram designados para trabalhar com esses indivíduos na assistência, com um caso suspeito de monkeypox. Com relação à profilaxia pós-exposição, e aí isso tem sido usado mais na Europa, né? Eles fazem uma vacinação pós-exposição precoce, dentro de 4 dias depois da exposição a um caso de monkeypox, com vacina contra a varíola mesmo. Lembrando que isso é um uso off-label, quer dizer, isso não está na bula da vacina, não tem ainda estudo suficiente, mas o intuito é prevenir a doença ou então tornar o curso dela menos grave. Então, assim, de concreto, a gente ainda não tem, principalmente com relação à PEP, né, não tem ainda muito sobre isso. São tentativas. Agora, sim, com relação à prevenção e controle de infecção, que eu imagino que esteja a maior parte das dúvidas. Então, devem ser estabelecidas precaução padrão de contato, porque padrão para todo mundo, né? Precaução de contato, porque as lesões são contagiosas, né? E de gotículas, porque também é uma das vias de transmissão. Se a varicela for um diagnóstico diferencial naquele seu paciente individual, você tem que acrescentar também precaução para aerosóis, que é precaução específica da varicela, né? Varicela, lembrando, é a precaução de aerosóis e contato. Sempre lembrar dos 5 momentos para higienização das mãos, que é orientado pela OMS, os profissionais de saúde, eu imagino que já estejam com isso bem sedimentado, porque é muito, muito falado, né? Vamos tentar colocar o indivíduo em um quarto bem ventilado, caso seja necessário internação, com banheiro, com vaso sanitário dedicado, né? Se quarto individual não tiver disponível, nós podemos considerar isolamento por coorte de casos confirmados, mantendo uma distância de pelo menos 1 metro entre os pacientes. Com sinalização na entrada do quarto, na porta, indicando as precauções, né? Reforçar o uso de EPI,
incluindo luvas, avental, respirador, proteção para os olhos, usar calçado dedicado, que possa ser descontaminado depois, então um calçado que vai ser usado só naquele local ali, que depois ele vai poder ser lavado. Os profissionais de saúde devem ser treinados sobre os procedimentos para colocação e para retirada segura de EPI, para não se contaminar, principalmente para não se contaminar na retirada do EPI, isso é muito importante. Se o paciente tolerar, manter as lesões dele cobertas, né? As lesões que estiverem expostas, que estiverem ativas, na verdade, cobrir se o paciente puder tolerar, principalmente no transporte, né? No transporte também manter as precauções, colocar uma máscara cirúrgica no paciente e cobrir essas lesões. Então, se for transportar o paciente, o local que vai receber, ele tem que estar ciente das precauções que devem ser instituídas no local, e devem permanecer até que as lesões tenham crostas e as crostas tenham caído e uma nova camada de pele tenha se formado por baixo, ou seja, até a cicatrização das lesões. Então, até que haja cicatrização dessas lesões, que tem uma pele nova naquele local que fez crosta, né? Tem que manter o isolamento de contato, certo? Os casos mais graves, incluindo aqueles pacientes imunossuprimidos, eles podem apresentar uma excreção viral prolongada pelo trato respiratório superior. E aí isso vai demandar uma avaliação clínica para determinar quando que essas precauções baseadas na transmissão vão poder ser interrompidas. Algumas recomendações adicionais com relação a essas prevenções, prevenção e controle, né? As precauções para aerosóis, elas devem ser implementadas se for realizar procedimento gerador de aerosol. Áreas dentro da unidade de saúde frequentemente utilizadas para o paciente devem ser limpas e desinfetadas conforme os protocolos da instituição, ou os protocolos de quem tiver essa regência, né, município, estado. Mas geralmente as instituições têm os próprios protocolos de higienização. As roupas de cama, aventais hospitalares, né, os jalecos, toalhas e quaisquer outros itens de tecido devem ser manuseados e recolhidos com cuidado. Né? Todos os fluidos corporais e resíduos sólidos dos pacientes com monkeypox devem ser tratados como resíduos infecciosos, né? E os pacientes isolados, os pacientes que estiverem isolados, lembrar isso agora com a Covid a gente viveu muito e apanhou e aprendeu, né? Eu espero. Então, devem ser tomadas medidas para apoiar o paciente na interação com familiares, com visitantes, promovendo o bem-estar. Lembrando daquela questão da depressão, que pode acontecer, né? Então, se ele vai ficar isolado, sempre que a gente fala em isolamento, acho que isso a pandemia nos ensinou, né? Não é só deixar o indivíduo isolado. Ele precisa, o ser humano é um ser gregário, né? Nós precisamos de relação com outras pessoas. Então, pensar, né, nessas outras formas, nas formas de interação, chamadas por vídeo, etc. Quando esse indivíduo for ficar em isolamento domiciliar, e no final, a Érica vai mostrar para vocês um fluxograma para auxiliar a gente a essa tomada de decisões. Quando que ele vai ficar isolado em casa? Quando que ele precisa de internar? Certo? Então, quando ele estiver em casa, usar roupas compridas, evitar a circulação na casa, ficar quieto num lugar só, manter distanciamento de 1 metro das outras pessoas, se possível, dormir em quarto separado, não compartilhar roupas de cama, se for possível, usar um banheiro separado das outras pessoas, usar toalhas separadas, comer em ambiente separado, pedir para as pessoas com quem ele mora para levar as refeições, cobrir a etiqueta de tosse, né? Cobrir a boca e o nariz com lenços descartáveis, ao tossir, ou espirrar e descartá-los. Para a população que é sexualmente ativa, a abstinência sexual até que todas as lesões de pele do monkeypox, aquela mesma historinha, tenham crostas e as crostas tenham caído e uma nova camada de pele tenha se formado por baixo. Então, até que estejam completamente cicatrizadas
todas as lesões, todas, não é aqui, olha, todas as lesões. Usar preservativos consistentemente durante a atividade sexual, qualquer que seja ela, oral, anal, vaginal, receptivo, insertivo, ou seja, qualquer tipo de atividade sexual, por 12 semanas, consistentemente por 12 semanas após a recuperação, para prevenir a transmissão potencial de monkeypox. Especificamente com relação a crianças, eu não coloquei de gestantes porque já são as mesmas coisas que a gente sabe, assim, que não vai mudar muito. Então, a via de parto, mas eu vou falar um pouco, já que, né, a via de parto, ela é conduzida pela questão obstétrica, a monkeypox não vai afetar na escolha da via de parto, a gestante tem que ser respeitada e tem que receber um tratamento, um acolhimento, tem que ser bem acolhida, receber todo o tratamento que ela precisar, toda a assistência que ela precisar, principalmente com relação à própria gestação, né, que não pode ser negligenciada a questão obstétrica. Então vamos falar das crianças. Então, os recém-nascidos de mães com monkeypox, eles têm que ser monitorados quando tem evidência de potencial exposição à infecção congênita ou perinatal. Então, eles vão ser monitorados. As mães e bebês ou crianças pequenas também podem ser expostos por contato próximo. Então, se a criança, né, mesmo não sendo recém-nascido, mas a criança fica sempre em contato íntimo com a mãe, uma grande parte das vezes, né? Também tem que ser monitorada. As crianças expostas ao monkeypox, elas precisam ser totalmente vacinadas para a idade, de acordo com a rotina, então a vacinação delas não pode ser interrompida. E com relação especificamente à amamentação, deve ser avaliada a questão caso a caso, considerando o estado físico geral da mãe e a gravidade da doença. Isso aqui eu vou pular porque a Érica vai falar mais para vocês. Continuando agora, só mostrando, dando um breve de como que está o cenário, né, no Brasil e no mundo também, que nós já temos, no mundo nós já temos, então, notificados com o informe que a gente recebeu ontem, dia 19, 2.531 casos notificados, né, casos de monkeypox confirmado, e eles estão distribuídos em 39 países e estão concentrados principalmente, o maior número de casos são da Europa. E no Brasil, nós já temos 8 casos confirmados de monkeypox. Do Brasil, então, nós temos 33 casos que foram notificados, casos suspeitos de monkeypox. Destes, nós tivemos a confirmação de 8 casos, e esses casos estão distribuídos. Então, nós temos 4 casos confirmados em São Paulo, 2 casos confirmados no Rio de Janeiro e 2 casos confirmados no Rio Grande do Sul. E nós não temos, no Brasil, nenhum caso autóctone ainda. Todos eles têm vínculo, eles apresentam vínculo, contato com, ou realizou viagem no período 21 dias anteriores, ou teve contato próximo com o viajante, então não temos nenhum caso autóctone. Alguns países, se eu não me engano, Reino Unido já, né, identificou alguns casos autóctones, mas no Brasil a gente não tem nenhum, todos eles apresentam vínculo. E então 19 casos foram descartados, e esses casos descartados, todos eles foram por critério laboratorial, e 6 casos ainda suspeitos. Com relação à vigilância, então, só resgatando bem a definição de caso suspeito, porque nós tivemos uma alteração dessa definição de caso, que ela era uma definição um pouco mais sensível, e agora ela está um pouco mais específica, de acordo com o cenário, né, que a gente está passando do Brasil. E com certeza, provavelmente, né, à medida que for evoluindo o cenário epidemiológico no nosso país, essa definição de caso ela vai sofrer alteração. Então, no momento, né, qualquer indivíduo de qualquer idade, então a gente não tem limite de idade, qualquer idade, e que ele foi estabelecido um corte também do período. Então, a gente vai considerar os casos com o início, né, de sinais e sintomas a partir de 15 de março de 2022,
que foi quando a gente teve o início, esses aumentos de casos, né, fora da região endêmica. E esse indivíduo, então, que ele apresente uma erupção cutânea e que ela seja, né, uma erupção cutânea de início súbito, ela pode ser única ou múltipla no corpo, e qualquer parte do corpo também. E com isso, com a mudança de definição de caso, então, ela pode apresentar ou não, né, estar associada, né, erupção cutânea. Ela pode ou não estar associada a adenomegalia e febre. E aí, além disso aqui, então, é um indivíduo de qualquer idade, né, que tenha esse início de sintomas de erupção cutânea a partir de 15 de março, e essa erupção cutânea ela pode ou não estar associada a adenomegalia e febre, mas ele precisa, neste momento, nessa definição de caso atual, ele tem que ter algum desses históricos ou vínculo. Então, o primeiro histórico aqui no nosso primeiro quadro, né, são aqueles indivíduos com histórico de viagem a país endêmico ou com casos confirmados de monkeypox nos 21 dias anteriores à data de início de sintoma. Então, a gente vai ouvir muito esse ponto, esse período, esse corte, né, 21 dias anteriores. Então, se ele tem erupção cutânea, né, e pode estar associado ou não com adenomegalia e febre, mas ele tem um histórico de viagem por um país endêmico ou que tem casos confirmados de monkeypox no período de 21 dias anteriores ao início de sintomas, ele atende a definição de caso suspeito. Uma outra situação, se ele não fez viagem, mas ele tem vínculo epidemiológico com uma pessoa que tem histórico de viagem a país endêmico ou país com casos confirmados, né, anteriores, né, 21 dias anteriores. Então, eu não viajei, mas eu tive contato, um vínculo epidemiológico, um contato próximo com alguém que realizou uma viagem para um país, um lugar que tem casos de monkeypox confirmado, né? Ou até mesmo, então ele vai ser considerado, e isso a gente está falando do país, né? A gente ainda não está falando nem dos limites aqui do estado, né? Então, se ele tem essa viagem, ele tem esse contato próximo, ele também vai atender a definição de caso suspeito. Um outro vínculo também que foi colocado, né, que ele precisa apresentar é ter vínculo epidemiológico com casos suspeitos, prováveis ou confirmados de monkeypox, desde 15 de março de 2022 e 21 dias anteriores à data de início de sintoma. Então, às vezes, ele não viajou, não teve nenhuma viagem, ele não teve o contato com o caso que viajou, mas ele é contato com o caso suspeito, que atende a definição, que aí já é a nossa cadeia de transmissão. Então, ele vai também atender a definição de caso. E uma quarta situação, que seria o histórico ou de contato íntimo com desconhecido e ou parceiro casual nos 21 dias que antecederam o início dos sinais e sintomas. Foi o que a doutora Cristiane falou, que nesse caso específico, né, ela está com uma característica um pouco, né, diferente dos outros casos, né, e que tem muito esse vínculo, né, a maior parte dos casos ele tem esse vínculo de contato íntimo, de relação sexual. Então, se ele teve esse contato íntimo com alguém desconhecido, ele vai atender a definição. Então, mais uma vez, a importância, né, de uma boa anamnese, de uma boa avaliação do paciente e também a investigação, o histórico dele, que agora a gente vai depender muito disso para a nossa definição de caso. Aqui eu trouxe só para trazer, claro, né, quando ele fala do vínculo, que vocês viram situações que ele precisa ter o vínculo epidemiológico. Então, esse vínculo epidemiológico, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma exposição próxima ou prolongada sem proteção respiratória. Se todo mundo ainda estiver usando máscara porque está com medo de Covid, está ótimo. Vai ter pouco trabalho, vai dar pouco trabalho, né? Mas se o pessoal não está usando máscara, né? Então, e não está mantendo distanciamento, então a gente vai ter várias pessoas que, por exemplo, quando a gente for buscar e rastrear, a gente vai ter esse contato próximo, né? Porque não está com o uso de máscara, mas se está usando máscara e mantendo distanciamento, então ele não vai enquadrar.
E o contato físico também, no vínculo epidemiológico, ele tem um contato físico direto, né, incluindo o contato sexual também, mesmo com o uso de preservativo. Então, mesmo que ele teve o uso de preservativo, teve a relação, ele também vai entrar nessa definição como vínculo epidemiológico. Ou contato com materiais contaminados, como roupas ou roupas de cama. Então, uma atenção especial, né, principalmente para a rede hoteleira que a gente tem, com os trabalhadores, né, que tem esse contato próximo com viajantes. Então, é uma situação que a gente tem que ter um olhar especial para algumas populações específicas, né? Agora, com relação à definição, a gente já falou de definição de caso suspeito, a definição, então, de um caso confirmado, ele seria um indivíduo que ele atende à definição de caso suspeito, com resultado e laudo de exame laboratorial positivo ou detectável para monkeypox vírus, por diagnóstico molecular, PCR, em tempo real, e ou sequenciamento. Então, é a forma, para confirmar um caso, ela é realmente uma confirmação laboratorial, tanto é que todos os nossos casos confirmados, eles são por critério laboratorial no Brasil, os 8 casos que nós temos confirmados. E o caso descartado é um indivíduo que atende a definição de caso suspeito com resultado ou laudo para exame laboratorial negativo ou não detectado para monkeypox vírus por diagnóstico molecular. E o caso provável, então, é um caso suspeito, submetido à investigação clínica e epidemiológica e que cursou com um quadro clínico compatível com a monkeypox, porém sem possibilidade de confirmação laboratorial por PCR ou sequenciamento. Por algum motivo, foi iniciada a investigação, ele atende toda a definição de caso suspeito, foi feita a investigação clínica, epidemiológica, que foi compatível com o monkeypox, mas por algum motivo, ou a amostra não tem a qualidade, ele vai ser, ou que não foi possível realizar a coleta, perdeu o segmento desse caso, da investigação, então ele vai ficar classificado como um caso provável. Falando um pouquinho, então, da notificação, tudo que vocês tiverem dúvida, pode ir colocando no chat, que as meninas já estão pegando as perguntas para depois a gente já agilizar e fazer o bate-papo com vocês, tá? Com relação à notificação, então, a gente aquele mantra que a gente sempre fala, né? A vigilância local, ou estadual, ou nacional, né? Qualquer profissional de saúde, seja da rede pública ou privada, eles devem notificar os casos diante da identificação de um caso suspeito, ele deve fazer a notificação imediata. Ela deve ser feita em até 24 horas, né? E isso a gente, aqui eu vou mandar a apresentação para vocês, tem o link do REDCap, o formulário de notificação que nós estamos usando, que foi definido pelo Ministério, é um formulário de investigação do REDCap, que eu vou mostrar para vocês, um formulário grande, né? Que o ideal é que seja feito ele online, porque é por causa da extensão para imprimir a ficha. A ficha mesmo, eu fui baixar ela em PDF, ela dá mais de 200 páginas, então é inviável você imprimir uma ficha dessa e deixar, né? O ideal é que faça mesmo, né, a notificação, porque a gente já consegue visualizar, e depois eu vou mostrar também do código de retorno. A notificação de caso suspeito, então, um paciente, né, um caso que ele entra, provavelmente esses casos, eles vão chegar na nossa rede de atenção, né, seja na unidade básica, seja na UBS, na UPA, ou até mesmo no hospital. Então, ele vai dar entrada, provavelmente vai ser por uma unidade mesmo de saúde, e se esse caso ele tem os sinais e sintomas, e mais, ele atende a nossa definição de caso, então a gente deve ser realizada a notificação no REDCap e a comunicação ao CIEVS estadual, para que a gente tenha uma maneira efetiva. Pode fazer isso por WhatsApp, tem o plantão, o CIEVS ele funciona 24 horas, 7 dias da semana, então, assim, seja feriado, à noite, de madrugada, sempre tem uma pessoa alcançável para poder estar atendendo vocês. Então, é muito importante que essa notificação ela chegue de maneira mais rápida e oportuna. Então, a gente vai fazer essas duas maneiras, né? A notificação no REDCap e a comunicação. E aqueles municípios que têm CIEVS local, a comunicação CIEVS local, CIEVS estadual. E aí, diante dessa atender, né, a definição de caso, um caso suspeito, muito importante seguir o fluxo assistencial, que já está que foi divulgado pelo Ministério, que já está sendo também finalizada a nota técnica do Estado também.
para seguir esse fluxo assistencial e também a investigação laboratorial. E quando a gente fala da investigação laboratorial, precisamos nos atentar com 2 pontos, né? A coleta de material de maneira oportuna, né? Aproveitar para que essa coleta ela seja realizada, né, no primeiro contato, se possível, se tiver os materiais, se não tiver, né, para que a agende, já deixe agendado com essa coleta, né? No primeiro contato e enviar o LACEN. E quando a gente fala para coleta de material, a gente não pode esquecer que a gente está falando de 2 diagnósticos, diagnóstico para monkeypox e o diagnóstico diferencial também, que depois o Luiz vai trazer para vocês e vai falar mais específico, né, da questão da investigação laboratorial, como que ela vai proceder. Aqui eu só estou mostrando, trouxe para vocês algumas partes da ficha, que ela é uma ficha um pouco extensa, mas por causa de, como ela é uma ficha nacional, então tem todos os municípios, e por isso que ela fica de 200 páginas, mas ela não é isso tudo, ela, né? Mas aí eu trouxe aqui para vocês, então ela tem uma parte importante, é muito importante usar esse instrumento da notificação, porque ela é bem completa, ela vai trazer toda a norteação, tanto os dados fundamentais que a gente precisa para notificação, como para investigação, e realmente definir se esse caso vai ser confirmado, se vai ser suspeito, porque como o Luiz também vai falar, o nosso laboratório de referência, essas amostras são encaminhadas, então a gente precisa de uma notificação bem feita para a gente conseguir encaminhar para os laboratórios de referência nacional. Então, ela contempla os dados clínicos do paciente, ela traz também os dados laboratoriais para diagnóstico de monkeypox, para o diagnóstico diferencial também, que ele vem trazendo campos importantes para esse diagnóstico diferencial. Ele tem também a ficha de investigação, uma parte dentro dessa ficha vem a investigação, né, dos casos, dos contatos, traz também uma investigação importante, né, como está bem alinhada, ligada com a nossa definição de caso, o histórico de viagem, muito importante também se atentar. O contato também, a gente vai estar fazendo, semelhante ao que a gente fez com Covid, que a gente fez muito bem, agora a gente vai reavivar isso, né? Retomada dos contatos, né? Da investigação, do monitoramento dos contatos, que a gente vai resgatar isso, e tem na ficha, tem também essa parte dos contatos. E aí, no monitoramento dos contatos, ele também traz os componentes para poder estar definindo quem são esses contatos e o monitoramento. A Cristiane já falou, né, muito da questão dos cuidados, do contato, muito importante estar monitorando, se organizar o sistema de saúde, de vigilância, né, para fazer esse monitoramento dos contatos, e depois eu vou mostrar no fluxo também que ele deve ser diário. Só reforçando algumas coisas que a Cristiane já falou muito bem, né, na questão do acolhimento. Então, quando esse caso ele adentrar, né, na unidade, é muito importante fornecer a máscara cirúrgica, caso não esteja usando, é muito importante. Conduzir para uma área reservada, né, dos outros usuários, já pensar na logística, né, de como que será isso na unidade de saúde, onde vai receber, qual será a sala, né? Já pensar nisso. Manter o isolamento, as precauções de contato e gotículas também, que é importante a gente reforçar tanto para os profissionais de saúde, para as unidades que vão estar atendendo. Cristiane também já falou da questão de proteger as feridas expostas, porque como é contato e ele pode ficar no fonte, ele pode ficar na superfície por vários meses, né? Se não tiver higienização adequada. Então, é muito importante ter esses cuidados. Às vezes está na unidade, se ele consegue usar um avental, um capote, alguma coisa, ou envolver as feridas, é muito importante também no momento que ele está. E a internação hospitalar para os casos que apresentem a gravidade, que ela já colocou também. Esse é o fluxo que está divulgado pelo Ministério, nós estamos articulando aqui com a rede de assistência, né, para estar olhando, mas como a gente falou, provavelmente ele vai entrar pela UBS, pela UPA, porque são casos mais leves, os casos mais graves são algumas situações, né, e se ele for um atendimento, então, de um caso suspeito de monkeypox, sempre lembrar das precauções para contato e para gotícula, a notificação ela deve ser imediata também, e isolar imediatamente o paciente durante todo o atendimento, né, tendo os cuidados da precaução, e solicitar os exames laboratoriais para o envio ao LACEN. Porque vai ser feito tanto para o diagnóstico diferencial como para o diagnóstico também da monkeypox.
Com relação a, continuando o fluxo, então, alguns alertas que a gente precisa estar atento, que a doutora Cristiane já abordou muito bem, mas só reforçando com vocês, que são os critérios clínicos para a gravidade, né, que são mais de 100 lesões cutâneas ou mais, insuficiência respiratória, sepse, confusão, hepatomegalia, ele já atende esse critério, né, esses sinais para a gravidade. Ou então também que nos exames laboratoriais ele apresente 3 ou mais das seguintes alterações laboratoriais, que é transaminase elevada, ureia elevada, leucocitose, plaquetopenia e hipoalbuminemia. Quase que não sai. Então, são alguns, né? Tem que ter 3 ou mais das alterações, né? Para estar atento, e seria um sinal de gravidade, ou então ele pertencer a algum grupo de risco, que são as crianças menores de 8 anos, gestantes e puérperas, imunossuprimidos e condições sociais que dificultem o isolamento domiciliar. Com essa questão de condição social, vai ter que realmente avaliar cada município, articular como que vai ser feito isso, e se ele tem condições ou até mesmo consegue absorver esse número de casos, né? Mas como a gente está falando dos primeiros casos, acho que é importante dar uma atenção especial, sim, para essa população, né? Se ele apresentar, então, esses sinais de gravidade ou pertencer a algum grupo de risco, então a gente vai para o outro lado do fluxo vermelho, que é considerar a internação e estabelecimento de referência na rede de atenção à saúde. Para esses primeiros casos de monkeypox acontecerem no nosso estado, a gente está organizando a rede de assistência para que fique como referência o HDT. Está finalizando o protocolo, finalizar esse fluxo de atenção, né, para que esses primeiros casos eles sejam referenciados para cá. Um ponto importante, então, é o monitoramento dos contatos. Ele é um caso suspeito, então, o monitoramento dos contatos a cada 24 horas para o aparecimento dos sinais e sintomas de monkeypox. Por que a gente coloca isso? É importante esse monitoramento de 24 horas, todos os dias, diariamente, para que, diante do aparecimento dos sintomas, a gente consiga fazer as ações de isolamento, rastreamento de maneira oportuna. Até mesmo, né, a reavaliação do caso suspeito com aferição de temperatura de 2 vezes por dia, então orientar se ele, às vezes até mesmo ele sentir que ele está com febre, às vezes não tem condição, não tem um termômetro, é muito importante também o próprio automonitoramento também da pessoa, né? Realizada pelo paciente ou familiar e comunicada à equipe de atenção. Então, a gente vai ter que pensar mesmo de uma maneira bem como que vai ser feito, organizada essa logística no município. Se ele internou na alta hospitalar ou a transferência de cuidados, né, o isolamento domiciliar ele deve ser realizado até o desaparecimento das crostas e acompanhados pela equipe da atenção primária à saúde. Então, é muito importante essa questão do desaparecimento das crostas, porque ainda pode estar transmitindo e ele precisa manter o isolamento. E aqui uma informação, né, de que não há necessidade de isolamento dos contatos assintomáticos. Os contatos assintomáticos, eles são monitorados de 24 em 24 horas e diante do aparecimento de sintomas, então ele vai ser isolado, ele deve ser isolado, tá? E aí o fluxo do lado verde é quando ele não atende nenhum sinal de gravidade, ele não apresenta ou ele não pertence a um grupo de risco. Então, o tratamento ele é sintomático e vai ser realizado, orientado, das orientações necessárias para o isolamento domiciliar até o desaparecimento das crostas e vai ser feito acompanhamento pelas equipes, né, de atenção primária à saúde. E aí a mesma situação, fazer o monitoramento dos contatos a cada 24 horas, se aparecer os sinais e sintomas de monkeypox, né, fazer a reavaliação, né, desse caso suspeito, com aferição de temperatura, e tudo isso, né, feito com a família e comunicando a atenção primária à saúde. O fluxo ainda continua, porque são solicitados alguns exames e o caso suspeito ele é monitorado, e diante da reavaliação do paciente e avaliação dos resultados de exames laboratoriais, se ele tiver uma confirmação laboratorial para o vírus monkeypox, né, pelo teste molecular, ele então vai ser um caso confirmado. Para monkeypox, ele vai manter o isolamento até o desaparecimento das crostas e continuar monitorando os seus contatos. E aí, muito importante, né, que a gente vai estar monitorando, é importante que a vigilância esteja monitorando os contatos a cada 24 horas para o aparecimento de sinais e sintomas, por um período de 21 dias. Então, a gente vai considerar isso. Eu vou monitorar esse contato por quanto tempo? A gente vai contar 21 dias, desde o último contato que ele teve com o paciente, o caso confirmado, né, de monkeypox.
tá? E aí é bem o que a gente fazia para a Covid, só que o nosso corte era 14 dias, né, para rastreamento de contatos e monitoramento. Que aí a gente vai pegar o período máximo de incubação desse vírus e a gente vai monitorar ele para ter certeza que ele não vai apresentar nenhum sinal e sintoma e virar um caso confirmado. O resultado de exame, caso esse paciente ele tenha um resultado de exame inconclusivo para monkeypox, ou a amostra seja inadequada, sem possibilidade de nova coleta, ou ainda, se o exame ele não foi realizado, ou sem possibilidade de coleta, ele vai ser considerado um caso provável, e aí ele vai seguir a mesma recomendação, né, de manter o isolamento e o monitoramento dos seus contatos. E se o resultado de exame ele for não detectável para monkeypox, o caso vai ser descartado e vai interromper o isolamento e monitoramento dos contatos também. Aqui estão os nossos contatos, tira print, foto, vou mandar a apresentação, salva esse número do CIEVES, tem o nosso e-mail, qualquer dúvida que vocês tiverem, para estar entrando em contato com a gente também, para estar auxiliando vocês e para a gente estar organizando essa vigilância, né? Com relação, quando eu mostrei lá a ficha de notificação, é muito importante divulgar esse link mesmo para que faça a notificação. Até tem como recuperar toda a notificação, ela gera um código de retorno, é como se fosse um número de notificação. E com esse código de retorno, o próprio município, quem notificou, consegue retornar para lançar os dados e fazer as atualizações necessárias. E qualquer dúvida, por exemplo, já aconteceu de município procurar, não consegui, não salvei meu código de retorno, pode entrar em contato com a gente, que a gente tenta recuperar esse código e está repassando para vocês fazerem todas as atualizações, tá bom? Agora vai ser o Luiz, que é do LACEN, né, o diretor de lá, que vai estar passando agora as orientações a respeito da investigação laboratorial para a gente. Obrigado, Luiz, obrigado, pessoal. Vamos continuar agora com a parte da investigação laboratorial. Bom, primeiramente, boa tarde a todo mundo. Me ouvem bem aí? Eu vou compartilhar minha tela aqui para seguir na apresentação com vocês aí do CIES, tá bom? Ok. Vem bem aí? Sim, Luiz, já estamos vendo a apresentação e ouvimos bem. Ótimo. Seguindo com toda a parte clínica que foi colocada e a parte de investigação, a gente tem contribuído com a orientação da investigação laboratorial, porque as amostras a serem coletadas devem ser encaminhadas ao LACEN para redirecionamento dos laboratórios de referência nacional que estão listados, tá? Como componente principal dessa investigação, deixa eu só colocar aqui, né? A gente preparou um guia com os procedimentos de coleta, tá? Cadastro e envio de amostras biológicas para o diagnóstico laboratorial de monkeypox, tá? Eu deixei aqui os contatos, mas nesse guia que vai encaminhando junto com o kit que a gente está dispensando, tem os nossos contatos aqui, tá? E ele está na versão 1, que foi atualizada recentemente, dia 13/6, e se houver alguma mudança, a gente vai atualizar essa versão, vai comunicar, e a gente tem deixado ele disponibilizado no link da tela de abertura do sistema GAL, que praticamente todas as unidades de saúde que encaminham a amostra para o laboratório já tem cadastros, tá bom? Só seguindo aqui, o kit a ser coletado, ele contém 2 tubos de 15 ml, tipo de fundo cônico, 2 suaves de rayon, tá? E 2 criotubos de 2 ml novos. E um frasco de acondicionamento para encaminhar de volta ao laboratório. Por quê? Esse kit de coleta, na verdade, são os insumos, tubos de qualidade para coletar o material biológico, visto que o foco principal do diagnóstico são os exames moleculares, né? PCR real, discriminando dos outros ortopox vírus, e o sequenciamento genômico que está sendo feito em todas as amostras para caracterização de monkeypox vírus, tá? O kit coleta, e a pedido a respeito da reunião anterior, que uma colega colocou que são tantos kits de coleta que a gente se perde. Então, a gente aproveitou para colocar no kit de coleta, né, colocar a imagem aqui para vocês poderem visualizar. Então, ele vai seguir com 2 suaves de rayon, 2 tubos de 15 para condicionar, eles eu vou explicar os detalhes mais à frente, 2 criotubos, todos eles nucleares free, e um pote para transporte, depois de coletado e identificado essas amostras, para condicionar em caixa
térmica, tá? As orientações de coleta, como foi colocado no fluxo, a gente está seguindo uma orientação e um alinhamento com os laboratórios de referência nacional. Nos casos suspeitos, a discriminação inicial é para monkeypox vírus e, eventualmente, será feito também a pesquisa do PCR em tempo real das amostras para varicela, tá? Então, o foco principal de coleta é do material vesicular, a secreção de vesícula, as crostas de lesão, né? A serem colocados no criotubo, por isso que vão os criotubos, tá? E, eventualmente, se eu tenho lesão de orofaringe, eu tenho um swab adicional para a coleta do swab de nasofaringe, de orofaringe, principalmente, como a doutora Cristina mostrou, grande parte das lesões evidenciadas também dos pacientes têm lesões de orofaringe, tá? O importante é que essas amostras e esses swabs utilizados, que é o material sintético, ele não pode ser confundido com coleta para Covid ou influenza. Esse swab é colocado diretamente no tubo de 15, sem nenhum meio conservante, tá? É considerado um swab seco e ele deve ser acondicionado entre 2 a 8 graus Celsius, evitando congelamento e descongelamento, tá? No material repassado que está dispensado pela sala de situação, cita o congelamento da amostra. A questão do congelamento da amostra é que ela não deve ser descongelada para o envio até o LACEN. Então, a nossa recomendação, como é um ortopox vírus, ele se conserva muito bem em temperatura refrigerada, é que, após a coleta desse suave, colocado no tubo, ele seja acondicionado em refrigerador e encaminhado para o LACEN em caixa térmica com gelox, para mantê-lo refrigerado, tá? Só algumas imagens para vocês entenderem a coleta do suave a partir da secreção, até mesmo de próstatas de lesão, que eu coloquei para exemplificar as orientações de coleta, né? Utilizar o suave de material sintético para a coleta da secreção de lesão, eventualmente a retirada de crostas de lesão, se for possível, né? A gente sabe que são lesões dolorosas, mas a orientação para melhor capacidade de detecção do agente viral, nesse caso, do monkeypox vírus, é a partir do material das lesões mesmo, tá? A utilização desse suave e depois a colocação no tubo de 15, retirando o excesso da haste, que pode ser com tesoura, tá? Ou pode ser quebrado também, o excesso da haste, para conseguir fazer o fechamento do tubo com eficiência, né? O envio a gente recomenda em caixa térmica rígida, tá? Com gelox, aonde vocês observam o frasco que é encaminhado junto com o kit de coleta para poder acondicionar, evitando que esses tubos fiquem soltos dentro da caixa ao serem transportados para o laboratório, né? Devidamente identificados, tá? A notificação dos casos é importante, a Érica já colocou isso. As amostras a serem encaminhadas para o laboratório de referência, que no nosso caso da UFRJ, elas não serão encaminhadas se não houver a notificação do caso no REDCap, tá? Não há necessidade de impressão de toda a ficha, mas as partes iniciais da ficha detêm os dados do paciente e do caso, então elas se fazem necessárias, essas informações, de a gente encaminhar todos esses dados junto com a ficha de cadastro no GAL, tá? O ponto de cadastro do exame é no gerenciador de ambiente laboratorial. Nós já colocamos as pesquisas relacionadas a monkeypox já disponibilizadas para todos. Isso faz parte da orientação que a gente encaminha junto com o kit de coleta, tá? Essas pesquisas já estão vinculadas, são as 3 que estão marcadas com as flechinhas vermelhas. As demais de orientação ainda não estão habilitadas, são para diagnóstico diferencial, tá? Nós deixamos as 3 passíveis de serem cadastradas, tá? Só lembrando que as amostras que forem encaminhadas aqui para o LACEN de casos suspeitos vão para o laboratório da UFRJ, que é o laboratório da professora Clarissa Damaso, que é especialista também em vacina bovina, né? É o laboratório de referência nacional para esse diagnóstico, tá? Para realização do PCR em tempo real de discriminação para varicela. Quando vocês cadastrarem a pesquisa, vocês vão visualizar o exame da pesquisa de varicela e o de monkeypox não está especificamente vinculado ainda. Então, só tem um exame quando for cadastrada a pesquisa e o laudo será encaminhado posteriormente. Só lembrando que o cadastro dessas amostras deve ser feito pelo GAL, porque o encaminhamento do LACEN para o laboratório de referência também é via GAL. Para quando for realizado o diagnóstico lá, retorna diretamente via sistema para nós aqui, para o solicitante,
o resultado dos exames realizados, tá? Bom, Érica, praticamente é isso. Eu gostaria só de acrescentar a importância da retirada desses kits previamente. A gente não tem colocado esses kits em grande quantidade para todos os municípios, porque são insumos plásticos específicos, pesquisa por biologia molecular. A gente tem recomendado aos centros de apoio aos hospitais que estão tendo essas necessidades, né, que mantenham os CIEVs, né, a rede CIEVs tem isso disponível para estar disponibilizando, e as regionais de saúde. Caso tenha alguma situação em algum município que tenha demanda aumentada, entre em contato conosco, tem o nosso contato da equipe da nossa rede, para poder estar retirando os kits aqui, tá bom? E as dúvidas a gente vai estar discutindo em sequência, caso tenha, a gente vê pontualmente, tá bom? Muito obrigada, Luiz. Até que foi bom, achei que ia até umas 15, 20, muito bom, bem objetivo. Luiz, depois envia a apresentação para a gente, que aí a gente vai divulgar, como tem o link de frequência, participação, aí a gente vai estar divulgando, repassando para eles a apresentação, tanto a nossa parte, como a parte laboratorial também, para a gente estar passando, tá? Ótimo, eu te mando ela A gente agora para você anexar. Tá. A gente gravou também, tá gravando a reunião e a gente vai tentar também subir ela para a página da secretaria, para o YouTube, para ficar disponível para o pessoal estar acessando. Luiz, teve algumas perguntas aqui, que aí eu vou. Acho que principalmente da parte, quando começou a questão da parte de laboratorial, né? Se tem uma data correta para coleta de material, se tem um período de oportunidade quando tem a coleta quando se fala na coleta de material. Bom, eu vou dividir essa resposta com a equipe da clínica, que está aí também, tá? Mas, no caso, só um ponto antes ainda, com relação ao tempo de coleta. O material principal orientado para pesquisa é o material de lesão. A gente sabe que tem aquela fase prodrômica e que tem a questão da condição de amostra que não está diretamente relacionada com a lesão. Como foi bem colocada a questão para arbovirus, a gente disponibilizou um criotubo para ser colocado a amostra de soro. Então, é um quadro de fase inicial, a gente pode cadastrar, pode coletar a amostra de soro normalmente para discriminar a questão de zika, dengue, chikungunya, né, as arboviroses que estão hoje em preocupação, para fazer o diagnóstico, e a amostra é soro. Eu não coloquei isso na apresentação diretamente, porque é uma questão que já segue todo um cuidado que as unidades de saúde já têm de encaminhamento para cá, para PCR herbovírus, tá? Mas, pontualmente, com relação à evidenciação de lesão, é o material de lesão. Então, sendo possível a coleta da secreção, crosta de lesão, seria o período oportuno, tá? Ótimo, Luiz. E aí, para o diagnóstico diferencial que você falou, né, Luiz? Vai entrar na rotina mesmo do agravo, que o pessoal, que a vigilância já está acostumada, né? E aí, só reforçar da importância de, diante da suspeita, realizar essa coleta, porque, assim, algumas coisas que a gente aconteceu com hepatite, por exemplo, que deixa de aprendizado, é que às vezes demora demais a entrar em contato, ou às vezes fica ligando demais para o paciente, para o caso, aí quando é para fazer a coleta, ele já não quer receber, fecha as portas, não atende mais. Então, assim, a gente oportunizar, vai fazer a coleta, já faz a investigação, já leva a ficha, já faz a investigação, já faz a coleta para monkeypox, já faz a coleta para o material para diagnóstico diferencial, para a gente oportunizar, porque se às vezes fica ligando demais para cada vez pegar uma informação, aí a pessoa já dá um perdido na gente, aí não quer nem atender, já bloqueia nosso número, né? Inclusive, foi ótimo você ter colocado isso, porque a parte clínica foi tão bem explicada inicialmente, que toda a conduta com o diagnóstico diferencial de casos, a clínica mostra claramente qual o caminho de seguir. Então, quando a gente chega ao ponto da evidenciação de lesões, com a nitidez como foi colocado, não só na questão das imagens, mas o cuidado e as associações para se definir como caso suspeito, a gente segue quase que imediatamente para a coleta de material das lesões, né? Então, assim,
considerando ainda, a gente deixou por precaução no kit a ser dispensado pelo laboratório, um criotubo para pesquisa de arbovírus também, mas considerando que clinicamente foi se avaliado toda uma situação e a discriminação foi cuidadosamente avaliada, tá? A gente pede sempre que essas situações a serem avaliadas de casos suspeitos, que entre em contato conosco, com vocês do CIEVS, a rede CIEVS toda, nos municípios também aí, da vigilância em geral, né, epidemiológica, para que a gente auxilie no tempo oportuno, não só para fazer o diagnóstico específico para monkeypox, se caso ele se enquadre, mas também oportunizando que é possível de diagnóstico diferencial. Luiz, tem uma outra pergunta aqui, que eles estão perguntando se vai ter capacitação para a coleta de amostras. Não sei, Luiz, é algo novo ou já está na rotina, né? Geralmente, quando o pessoal faz, eu não sei, a gente passa por tanto surto de síndrome mão-pé-boca aqui, né? Bom, com relação à capacitação, vocês avaliem que a gente pode contribuir, né? Eu trouxe, inclusive, como eu tinha uma dimensão maior, né? Era uma parte inicial, mas tomou uma proporção maior. Eu quis também estar exemplificando com o que é possível, com os insumos do kit para fazer a coleta. Avalie, a gente pode produzir uma situação dessa de orientação, tá? Eu coloquei em uma das telas lá uma referência do CDC de cursos online que tem, aqui ele foi direcionado para casos na África, ele já é um pouco mais antigo, mas a coleta não mudou. Não é, a gente não considera aqui, né, do ponto de vista técnico, como uma coleta complicada. A gente considera como uma coleta cuidadosa de material, principalmente porque as lesões são dolorosas, mas o tipo do material a ser colocado é oportunamente viável de ser feito e não depende de uma capacitação mais vamos falar assim, refinada, com imagens. Então, a gente tem material disponível, tem um material referenciado do CDC específico para monkeypox, né? É possível de avaliar esse material lá. Então, caso vocês queiram que a gente produza para um próximo momento um material mais exemplificado, a gente consegue auxiliar dessa maneira também, tá? Ótimo, Luiz. Teve algo que a gente fez quando foi Covid, que a gente fez, foi feito pequenos vídeos, né? Sobre paramentação, desparamentação, coleta. Acho que até o LACEN fez, quando foi os primeiros casos, fez um vídeo para divulgar e replicar. Então, às vezes, até isso, ou às vezes a gente até acha já algum material que bom, até que você tenha conhecimento, para a gente replicar mesmo, né? E divulgar, Luiz. Aí fica como sugestão, depois a gente vê. Às vezes a gente tem até de referência do CDC, que já divulgou, para a gente tá divulgando, que aí alcança, né? Replica. Aí faz replicar igual as fake news, gente. Aí é para replicar, igual as notícias falsas que saem aí a gente tem que replicar, viralizar. Ótima tarefinha que você deixou para mim. Vou preparar um material. Vou tentar fazer isso essa semana agora, porque nós estamos com a agenda apertada, são tantas salas de situação, tantas demandas, mas vamos avaliar isso com cuidado e a gente faz isso como a gente tem produzido as notas técnicas em conjunto. Tá? A gente está à disposição para isso. Só de trazer, até para falar assim, elogiar, foi feita algumas alterações, tanto a nota técnica de hepatite, como a de monkeypox, que está sendo feita também, o pessoal colocou as imagens, que eram algumas... Nossa, ficou excelente. Então, assim, às vezes, uma pequena coisa, assim, que vai, muda ali, muda aqui, né, ficou ótimo. Então, até a nota ficou mais visual, que o pessoal estava com um pouco de dúvida de qual que seria o material, né, qual que seria... Aí ficou muito bom, mas ótimo, né, Luiz? Tarefinha de casa. Tarefinha. A de hepatite tem um fluxo de testagem tão grande que ela assusta à primeira vista. Para explicar, literalmente, a gente tem que fazer um treinamento para explicar só o fluxograma de testagem, né? Mas a gente vai achando um caminho. Às vezes, essa maneira mais visual, ela tem se mostrado muito eficiente, até mesmo conosco, agora mesmo fazendo, às vezes, orientações de coleta por vídeo, né? Pessoal, boa tarde. Deixa eu só... Eu estava no outro computador. No chat aqui, a respeito do cadastro no GAL. Oi, isso. Luiz. Diga, Ana. Boa tarde, pessoal. Parece que a nossa conexão aqui está ruim, né? Boa tarde, Ana. Está ouvindo? Agora sim, Daniel. Obrigada.
Eu só queria chamar a atenção, pessoal, quanto ao diagnóstico diferencial. Nós temos observado que, às vezes, o pessoal tem notificado casos como suspeita de monkeypox e tem esquecido dos outros agravos, né, que servem como diagnóstico diferencial. Então, eu chamo a atenção para a aplicação, no mínimo, do teste rápido, que já é disponível nas unidades de saúde para sífilis, né? Então, que usem desses testes sífilis, HIV, que são testes que têm disponível na rede e são testes rápidos. E também lembrando das questões da varicela, que as lesões elas são bem semelhantes. E ainda a questão do sarampo, que a gente não pode esquecer que o sarampo está em circulação aí já em alguns estados, né, em 8 estados no último informe, com surto ativo, para o diagnóstico diferencial. Então, a gente chama atenção para até mesmo o cadastro dessas amostras, a viabilidade do envio dessas amostras, né, ao LACEN, principalmente do sangue, soro, suave e a urina, né, Luiz? Que faz toda a diferença para o diagnóstico diferencial para essas outras doenças exantemáticas, tá? Então, é só um alerta mesmo para vocês em relação à suspeita clínica do diagnóstico diferencial antes de se pensar em monkeypox, tá ok? Obrigada. Mais dúvidas aqui? Perguntando se as amostras serão coletadas nas unidades de saúde. Aí é muito importante essa organização a nível do município. O município, né, igual aqui CIEVS Goiânia, que tem o CIEVS, os meninos já até elaboraram as notas técnicas, né, porque vocês vão atender o fluxo. Então, se aquela unidade ela foi capacitada, ela tem capacidade para realizar a coleta, ok. Se não tem, às vezes vocês vão ter que organizar um fluxo, de onde que vai ser encaminhado, como que vai ser organizado isso. Isso vai ser algo a nível do município, porque vocês que vão conhecer a realidade. Se precisar de apoio, o Estado já está para publicar a nota, mas já tem a nota do Ministério também, que às vezes vocês sentirem necessidade de fazer uma nota, uma recomendação, articular, é muito importante ter o fluxo. Dentro do seu município, articular esse fluxo, como que vai ser o atendimento, se vocês vão deixar uma unidade, se vai ser, e esses treinamentos e capacitações e tudo. É bem a nível do município. Se a equipe é capacitada e tem condições para realizar a coleta, ok, porque senão acaba que vai perder a qualidade da amostra também. Então, precisa muito dessa avaliação do município, né, do local. Né, Luiz? 2 pontos. Primeiro, o que a Ana colocou com relação ao diagnóstico diferencial, né? A avaliação clínica, ela é imprescindível e a definição do que vai ser testado inicialmente, né? Considerando exantemáticas, considerando arbovirose, que são cadastros, como eu disse antes, de solicitações de exame, que muitas vezes os municípios já têm disponíveis um fluxo de testagem lá, mas nós podemos auxiliar aqui. A questão é a comunicação da suspeita do caso para melhor orientação. Nós decidimos aqui não colocar o cadastro das pesquisas associadas à amostra de urina, do sangue total e o suave de nasofaringe para não complicar a interpretação da condição inicial, que é às vezes avaliada, porque essas pesquisas já têm no GAU disponíveis normalmente, não estão associadas diretamente à pesquisa de monkeypox. Para não causar dúvida numa situação, a gente deixou exclusivamente as pesquisas de monkeypox associadas às amostras de secreção de lesão, de crosta e, eventualmente, de suave de orofaringe, caso tenha lesão de orofaringe. Tá bom? Luiz, pessoal perguntando mais coisa aqui a respeito, você comentou, mas aí só para reforçar então, que eles estão perguntando a questão do kit, se esse kit vai ficar distribuído na regional ou é diante de caso suspeito, porque alguns estão querendo deixar no município, mas é aquilo que você falou, diante do aumento de casos, às vezes vai precisar descentralizar.
Mas como que ficaria? Teve várias perguntas perguntando sobre a questão do kit. Tá, vamos lá. Com relação ao kit, inicialmente a gente abasteceu, né, e orientou as unidades CIES a terem disponível, né, o kit para eventualmente direcionar para quem necessite, tá? HDT, que é um dos hospitais, como você também citou, que está referenciado, e as regionais de saúde, porque elas estão mais próximas dos municípios para dispensar esse kit. Porque dependendo da situação do município vir no LACEN retirar o kit, que também é possível, tá? Eventualmente, se ele tem um caso suspeito, um quadro clínico que careça, né, da coleta de amostra, é possível. O que a gente não fez é gerar um quantitativo e disparar para todos os municípios, porque isso fica inviável pela natureza desses insumos, tá? Mas é possível cada município retirar, sim. O que a gente fez foi agora, nesse momento inicial, orientar as regionais, redirecionar para as regionais terem disponíveis ali para ela abastecer ou repassar para o município, para os municípios vinculados a ela mais rapidamente, né? Para a gente ter um tempo de ação mais rápida caso surjam casos suspeitos, tá? Mas só reforçando, cada município que tem uma suspeita pode retirar o kit aqui para coleta diretamente com a gente. Outra coisa, Luiz, que foi até um complicador que a gente teve aqui, e aí só para ficar claro, com relação ao diagnóstico diferencial, quando ele fizer o cadastro dessa amostra que colocar monkeypox, automaticamente já vai ser feito para a infinidade de diagnóstico diferencial que tem, ou ele vai ter que, como que vai ficar esse cadastro no GAL? Para o diagnóstico diferencial, porque teve até situação que a gente teve assim, uma amostra está em sarampo, outra amostra está cadastrada para outra coisa, e outra meio que se perdeu, diluiu, e aí assim, só para reforçar com eles. Só para reforçar, o foco de cadastro para monkeypox são para os exames específicos dele e para as amostras de coleta de lesão, secreção, tá? E crostas, tá? Bem como suave de coleta de lesão de orofaringe, caso tenha, tá? Para diagnóstico diferencial, se a pesquisa começa antes da coleta dessas amostras, ele vai cadastrar normalmente, se ele vai para sarampo ou para PCR arbovírus, tá? Para o mesmo paciente. A gente rastreia essa situação por entrada com relação ao CNS do paciente e até mesmo do município. O que a gente não fez foi deixar as amostras como urina, como sangue, vinculado à pesquisa monkeypox, tá? Por uma questão de relacionamento entre o GAL daqui, o nosso GAL Goiás, e o GAL do Laboratório de Referência Nacional. A gente não poderia vincular todos, porque essas demais amostras não vão para lá. Ainda mais porque a equipe da CGLab, junto com a equipe da sala de situação, estão monitorando todos os cadastros no GAL, tá? Então, para não trazer dúvida e não trazer um complicador para o cadastro monkeypox GAL Goiás com GAL do Laboratório de Referência Nacional, a gente restringiu as pesquisas. É claro que cadastro pesquisa para sarampo, para PCR arbovírus, né, no caso Zika, dengue, chikungunya, continua normalmente vinculado. E se a gente precisar puxar todos os dados daquele paciente, ele vai ter mais de um cadastro para os exames diferenciais. Isso não é problema, nem para nós aqui enxergar diferentemente esse paciente, nem também para a equipe aí da Suvisa, que tem como visualizar todas as entradas também. Luiz, outra dúvida que teve aqui foi a respeito da coleta. Perguntaram assim, se ele vai ter que fazer as três coletas para monkeypox, tanto da lesão, como da crosta, como da orofaringe. Ou se ele tiver a situação de crosta, seria só se ele já fosse detectado e não tivesse mais lesão, aí sim ele faria crosta. Vamos para o bom senso e o cuidado com o paciente, né? Que esse é o nosso foco na área de saúde, sempre. Oportunamente, se a coleta de secreção de lesão é favorável, está disponível o suave e o tubo de 15 para coleta. Eventualmente, se eu tenho só crostas de lesão, colete só a crosta de lesão no criotubo e encaminhe. Não necessariamente todas as amostras. A gente sabe que algumas amostras são mais eficientes para a detecção de monkeypox. Isso foi sinalizado pela equipe da professora Clarissa, né? A secreção de lesão ela é mais rica em material viral,
para pesquisa por PCR e sequenciamento. E a crosta de lesão, ela é mais pobre de material viral, porque a gente está indo para uma condição já de finalização da condição dessa lesão evidenciada, tá? Então, é mais uma questão de cuidado e oportunidade. Lesões de orofaringe sempre vão ser mais cuidadosas de coleta, ainda mais por causa da abrasão que o suave de rayon faz. Então, eventualmente, se ela for a mais complicada, somente as outras amostras também seguirão para a pesquisa de monkeypox, tá bom? Valeu, Luiz, muito obrigada. Eu acho que das perguntas, tá ok, da questão do laboratório. Da questão, só o pessoal falou assim, que recebeu a apresentação, mas não recebeu o vídeo. O vídeo, ele é muito pesado para compartilhar e enviar para todo mundo. O que a gente está tentando? Subir o vídeo para a página da SES, da Secretaria de Saúde, e aí a gente divulgar o link do YouTube, que aí ele fica mais leve, fica mais fácil, vai ficar disponível para todo mundo assistir. Então, a gente já fez isso com hepatite, está só esperando aquele, e aí essa de monkeypox a gente vai subir também, tá? Vai fazer o mesmo movimento, porque fica mais fácil. O link é muito pesado, aí não dá para enviar, tá dando problema, a gente não está conseguindo, tá bom? A Marisa está acompanhando a gente, acho que foi todas as perguntas, né, Marisa? Que o pessoal tinha feito. A lista de frequência é importante para vocês estarem depois respondendo e a gente poder encaminhar nos e-mails que vocês mandarem. Eu acho que de pergunta foi tudo. Eu acho que foi isso, né? E aí... Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, Mary, pode falar. Eu gostaria de saber se vai haver o envio da nota técnica, do informe, porque até o momento não saiu ainda o informe, né? A nota técnica com orientação para os municípios. Saiu só o comunicado de risco, que já foi publicado. Saiu também uma orientação para coleta do LACEN. E aí agora a gente está fazendo a nota técnica para ter tudo em um lugar só. A nota técnica está só faltando coisas burocráticas, já foi avaliada, já foi corrigida, está faltando questão assim, de fechar direitinho o fluxo assistencial, como que vai ficar, pouca coisa. Aí a gente vai divulgar num compilado tudo junto, vai publicar na página, vai enviar para as regionais, com as orientações e as recomendações também. Tá, Mary? Tá? Eu posso estar... Sim. Eu posso estar encaminhando, eu já até fiz um ofício circular, com uma alerta, né, para todas as unidades aqui do município, e também as UPAs, os hospitais, e eu anexei nesse ofício circular essa nota de risco, né, o alerta de risco. Inclusive, eu até baixei lá do site da Suvisa, né, que estava lá disponível. Eu posso estar encaminhando isso para as unidades, né, como só uma forma de alerta, caso tiver algum caso suspeito, entrar em contato com a vigilância. Também coloquei nesse ofício circular algumas recomendações lá do LACEN, né, que terá kit disponível, né, mas aí tem que atender definição de casos. Aí eu fiz um ofício circular de acordo com essa nota de risco. Eu posso estar encaminhando para as unidades? Já? Ou você recomenda eu aguardar a nota técnica? Aí, Mary, pode sim encaminhar, você só tem que tomar cuidado com qual definição de caso que está colocando lá, porque antes do feriado, não sei se foi quarta ou quinta, a gente teve a mudança da definição de caso. Ela ficou uma definição mais específica, que é a questão dos vínculos, do contato, né? Não é mais só sinais e sintomas, ele precisa obrigatoriamente ter o vínculo, né? Que são aquelas situações. Então, teve a mudança de definição de caso, e aí é importante isso, dar uma olhada. Só conferir isso, que é a do Ministério da Saúde. Quando entra na página do Ministério da Saúde, tem os informes de monkeypox, que aí traz a definição nova das publicações. Mas eu não deixei explícito, no ofício circular, eu não deixei explícito lá a definição definida. Eu coloquei de acordo com a nota de risco. Então, eu não explicitei isso no ofício circular. Tá. Não, ótimo, então. E outra coisa que tem pergunta aqui, o pessoal perguntando o link do REDCap.
O link a gente vai encaminhar para vocês, já tem o link disponível, qualquer pessoa clicou, ele já abre a ficha de notificação, aí só reforçar a questão do código de retorno, mas mesmo assim, quando a gente receber uma nova notificação, a gente vai estar comunicando vocês. Se por acaso chegar e não passar pela vigilância, a gente vai estar comunicando todos os casos para a regional e a regional comunicando para o município. E aí já informando também o código de retorno para vocês conseguirem visualizar a ficha, tá bom? Fica combinado assim. E aí a gente vai estar mandando para vocês divulgarem, dispararem esse link que é importante, de quem está lá na ponta, diante de um caso suspeito, conseguir notificar e informar, tá? E a apresentação, a gente finalizando aqui, já manda a apresentação para vocês. Mais alguma pergunta? Cheguei um pouquinho atrasada, porque eu estava em reunião, acabou agora, menina. Mais alguma? Oi, sim. Eu te mandei a apresentação aí, já no formato PDF, tá bom? Para você anexar com o material a ser encaminhado. Confirma aí depois se recebeu, tudo ok? Tá bom. Não, ótimo, então, Luiz. Que aí a gente já saindo aqui da reunião, já vai encaminhar para vocês a apresentação, que já tem o link lá. Ah, recebi aqui, Luiz. Ótimo. Aí a gente já vai disponibilizar. Sim. Eu tenho uma pergunta para o Luiz. O que acontece? Acredito que a maioria dos meus municípios estão presentes, e na semana passada eu tive uma reunião com elas e eu repassei que o LACEN liberou 2 testes para a gente, né? E aí a gente está com 2 testes na regional, mas eu não sei se eu ouvi bem, o Luiz falou na possibilidade dos municípios poderem depois eles mesmos pegarem no LACEN? Lília, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bom? A questão é o seguinte, a gente prontamente, nesse início agora, disponibilizou para as regionais para ter isso mais rápido para os municípios, certo? Esta é a intenção. Como esses insumos são muito específicos, a gente não consegue produzir esse kit, e nem tem aqui, né, para disparar para todos os municípios. Caso os municípios tenham situações de casos suspeitos, eles podem retirar também. O que a gente não tem como é disparar para todos os municípios imediatamente. A orientação ficou, os municípios que têm casos suspeitos ou têm alguma condição que avalie um aumento de possíveis casos, ele pode vir e retirar. Ou se tiver um caso suspeito, caso tenhamos um caso suspeito, uma coleta, e aí ter familiares ou casos associados, ele pode vir e retirar um quantitativo específico. A gente não consegue abastecer para reserva todos os municípios em todas as regionais. Então, prontamente, vocês nas regionais têm um quantitativo para um caso suspeito, 2 que sejam, né? Depende do tamanho da regional, pode ter 4, 5 kits disponíveis para uma celeridade maior de dispensação para os teus municípios, tá? Agora, os municípios que tenham necessidade de casos, estão tendo casos suspeitos, está tendo uma avaliação clínica de situações associadas, ele pode vir e retirar. O que não dá é só vir para retirar um insumo desse e ficar disponível e depois não ser usado, né? Ou ser redirecionado para outro uso, depois o município vem retirar novamente. E como eu disse, são consumíveis plásticos que são específicos para se trabalhar com material biológico que vai para pesquisa por biologia molecular. Então, não dá para a gente ter esse quantitativo para abastecer todo mundo, como foi uma preparação, por exemplo, para a pesquisa de COVID, PCR COVID. Tá? Ótimo. Só mais uma pergunta, desculpa, pode até parecer uma pergunta boba, mas assim, eu fiquei com dúvida só no seguinte, digamos que, assim, porque a maioria das pessoas estavam confundindo um pouco com os casos da varicela, assim, por conta da parte do diferencial, diagnóstico diferencial. Se você tem uma pessoa numa casa que ele apresentou as lesões características e você também tem outra pessoa no mesmo domicílio, vocês considerariam só um resultado de exame? Érica, essa parte da investigação eu vou deixar com vocês, e se precisar com relação à questão da coleta de amostra, eu entro também para falar, tá? Porque isso envolve a investigação em si e a questão do diagnóstico para varicela ou associação dos casos. Então, tem um perfil clínico e a investigação epidemiológica, tá? Mas tem um fator laboratorial que a Érica já explicou na apresentação dela, mas para inclusão de caso, mas eu... Tá. Não, obrigada. Lilian, aí vai ser aquelas definições. Se ele é um caso suspeito, aí na parte que a gente apresenta,
que aí vem a situação. Pelo que eu entendi que você falou, eu já mandei também, pessoal, o link da ficha de notificação no chat, tá? Aí, se ele tiver o vínculo, né, se ele tiver o contato com um caso suspeito, que atende à definição, às vezes ele está como suspeito, ou ele for provável ou confirmado, e o contato tem o vínculo, aí ele atende a definição, ele entra no fluxo também. Mas confirmação, você pode ver que os nossos 8 casos que a gente tem, que foram confirmados aqui no Brasil, todos eles foram confirmados laboratorial. Por vínculo por laboratorial, ainda não estamos falando de confirmação por vínculo epidemiológico, né? Se não conseguir fazer coleta de amostra por algum motivo, aí ele vai ficar, ou então fez a coleta e ficou inconclusivo e ele é contato, e vai ficar como provável. Mas confirmação por outro critério, neste momento, é só laboratorial. Mas aí tem as definições de caso provável, não sei se foi isso, Lilian, que você perguntou. Não era, não? Lívia? Foi sim, obrigada. Era isso? Ah, então tá. Isso. Que aí ele vai entrar no fluxo da investigação, porque ele é contato com caso suspeito, ou provável ou confirmado. Mas confirmação, igual a gente tem por Covid, que a gente confirma, abriu um leque assim, a gente confirma por tudo, aí ainda não. Tanto é que a definição está bem específica. Né? Você vê assim que a definição ela estava um pouco mais ampla, que se apresentasse a tríade lá, apresentou febre, tem as feridas, né? E a erupção na pele, e tem a adenomegalia, ele já atendia a definição e entrava. Mas neste momento que nós estamos vivendo agora, que todos os casos eles estabelecem um vínculo, não temos casos autóctones, então ela está uma definição mais específica para limpar melhor. A gente ainda não precisou ter uma tão sensível, né? Então, precisa ter esse vínculo. Aí, por isso tem as 4 situações lá, para a gente ficar bem atento. E igual o Luiz falou, a Ana falou, muito importante, a clínica é muito importante. A gente passou por uma situação que, assim, não foi feito um bom exame físico, não fez uma boa, assim, a importância da anamnese, de uma boa avaliação da clínica, e, assim, a gente resgatar aquilo que a gente já viveu, né? Situações de sarampo, varicela, que a gente está aí. Então, assim, é a parte do diagnóstico diferencial, reforçar isso, né? Ver a maneira como vai ser feita a divulgação, às vezes fazer um informe, né? Alguma maneira para chamar, às vezes a gente vai disponibilizar o link, já divulgar agora para o dia 28, divulgar o link que a gente vai ter que estar com um especialista também, para estar participando, que vai ser mais uma oportunidade para a gente estar reforçando, né? Porque tem outras situações. Aí, nesse momento que a gente está, é inviável. A pessoa chega lá com a erupção e fala, monkeypox. Não, calma. Não é monkeypox primeiro, né? Eu vou olhar sarampo, vou olhar varicela, vou investigar se teve viagem, né? O pessoal está muito... Então, a gente... Não esquecer, né? Diante da suspeita, a gente investigar, ter esse olhar atento e oportunizar para a coleta, né? E tudo, tá bom? Mais obrigado, Lilian. Luiz. Só acrescentando, que foi bom, Lilian, você colocar isso aí, porque é uma dúvida que a gente vive constantemente aqui no laboratório, porque a gente tenta atender todas as situações de dúvida com relação a estas pesquisas especificamente. Existe um alinhamento e um cuidado muito grande da equipe de vigilância epidemiológica de estar orientando, né? A equipe do CIEVS orienta a situação, a condução para quem está na ponta, para a gente não dar, né? O tiro sem ter mirado em algo necessário, principalmente com a questão do monkeypox, como foi bem colocado, o Cristiano colocou, a questão da varicela está ali muito próximo com as erupções cutâneas, tanto que é o exame principal a ser realizado de diagnóstico diferencial do ponto de vista molecular, mas também a gente tem outros casos de vaccínia que são discriminados. Então, o diagnóstico hoje para monkeypox não é só PCR em tempo real, tanto que ele ainda não está centralizado para os LACENS, por mais que a gente tenha como fazer aqui. Mas por um cuidado a nível de biossegurança e manipulação dessas amostras, monitoramento do caso. Segundo, o sequenciamento genômico que está sendo feito como diagnóstico para todos os casos suspeitos, e aí a associação, bem como a avaliação da condição desse vírus e de circulação, a Érica colocou muito bem, a gente está acompanhando o cenário nacional, não há autoctonia ainda associada, e sim casos vinculados de regiões já consideradas de circulação, porque é um ortopox vírus. E varicela, só com o perdão da fala, a gente convive com varicela há bastante tempo, mas um ortopox vírus, como o monkeypox, né?
tem uma preocupação maior, tá? Então, essa evidenciação da parte clínica, a caracterização, o diagnóstico diferencial, sem confundir com a situação, ela depende muito da vigilância epidemiológica e do acompanhamento da condição clínica, bem como isolamento, né? E a parte de vigilância laboratorial com a caracterização especificamente. A gente não vai pegar aquela amostra e sair testando para um monte de coisa, vai ser especificamente para monkeypox, discriminando os outros ortopox vírus e também para varicela, eventualmente, tá? Obrigada, Luiz. Então, pessoal, se não tiver mais dúvidas, as perguntas que tinham aqui finalizaram. Se tiver alguma outra dúvida, tem o nosso e-mail, tem o nosso telefone, tem o WhatsApp, que a gente já deixou naquele número de celular, que vocês podem estar entrando em contato com a gente para tirar. E divulguem. As regionais acho que já receberam o link da reunião que vai ser na próxima semana, dia 28. Divulguem para os municípios, porque é link limitado, então, assim, é para todos participarem. Então, assim, acho que são 500 acessos, mas divulguem esse link para priorizar os nossos municípios, né? A gente já abre a sala antes, com tempo de antecedência, para vocês conseguirem entrar, tá bom? E aí, qualquer dúvida, estamos à disposição. Quero agradecer muito a participação de todos. Luiz, Lacem, pelo apoio, muito obrigado. Doutora Cristiane também, nossa infectologista, que nos apoiou e virou madrugada aí, pesquisando, estudando para trazer o melhor para vocês. E estou muito feliz com a participação de vocês aqui, tá bom? Muito obrigado, Luiz. Obrigada a todos. Tchau. Luiz? Até mais. Conte conosco sempre, Érica. Tamo junto. Obrigada, pessoal. Bom trabalho a todos.